Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia, bom dia! Está entrando no ar o programa Acertando as Contas com Dinheiro Público. Hoje recebendo aqui o professor Sileno Martins. Vamos falar aí sobre a sucessão do prefeito Vladimir Garotinho e os seus concorrentes. Está dando aí um frisson na cidade. O prefeito disse que ganharia no primeiro turno. Isso aí está gerando um problema sério. E para conversar conosco, trouxemos aí o professor Sileno Martins para debulhar essa problemática, essas contradições que estão no cenário político para o ano que vem. Também discutiremos economia nacional, estadual e local. E nós temos agora, a partir de hoje, o nosso amigo Léo Puglia, jornalista, doutor em ciência política, ocupando aí o lugar do nosso amigo Guilherme, que por motivo de força maior, ele vai defender aí a tese de doutorado dele na UENF e precisa de um tempo aí para se dedicar mais à defesa, o que é pertinente. Então, o Léo aí se prontificou a ficar conosco aí, será um grande parceiro, tá cheio de novidades e o comentário é com o Léo. A bola a gente passa para ele. E vamos lá, e vamos ver agora as notícias do dia para nós também comentarmos ao longo do programa. Temos aqui trava congressual. Senado freia projeto aprovado na Câmara que blinda políticos. A proposta cria a discriminação de agentes públicos. Deve ser engavetada, indicam Pacheco e líderes da casa. Tá aí, para discriminar aí, você não pode nem mais falar do político, loucura. Que momento é esse? Eu acho que o Pacheco vai segurar essa bola lá no Senado. E tem mais, Galeão poderá aumentar em 50% o fluxo de passageiros. Pois é, o Galeão estava abandonado e o prefeito Eduardo Paes foi conversar com o presidente da República para tentar aí dinamizar o Galeão, porque os voos no Rio de Janeiro estavam centralizados no aeroporto Santos Dumont. Mas isso aí vai gerar muito problema para o prefeito internamente na cidade, porque foi construído até um shopping muito grande ali perto do Santos Dumont, e me parece que os comerciantes, o poder econômico local estão pressionando aí o prefeito Eduardo Paes para que não desconcentrem os voos do Santos Dumont. Mas vamos deixar aí essa contenda por parte do prefeito lá, que ele vai resolver isso aí. E tem mais, suspeito de matar Jeff Machado é preso no Vidigal. A polícia militar ontem prendeu no hostel no Vidigal o produtor de TV Bruno Rodrigues, suspeito de matar Jeff Machado e concretar o corpo do ator em Baú. Que loucura, que gravidade, que violência. Temos aqui, para terminar, a Polícia Federal acha novo roteiro de golpe no celular de Cid. Cid
era o ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro. Que loucura! Essa turma fica flertando com golpe e depois quer que a economia cresça. É uma piada. Tá aí, 6 meses de governo Lula, uma agência americana de risco que avalia o risco dos países, já deu aí uma pequena alteração de nota, indicando aí perspectivas positivas. 6 meses de governo. E desde 2019, nem com a reforma da Previdência implantada no governo Bolsonaro, que tirou vários direitos dos trabalhadores, o Brasil conseguiu o grau, o investment grade, ou seja, né, a nota de bom investidor, de país que tem aí, inspira confiança, credibilidade para os investidores. Tá aí a Standard & Poor's dando aí essa melhorada na nota do Brasil, e aí o Brasil certamente hoje é um outro país. O mundo hoje vê o Brasil de uma forma diferente, um país que tem credibilidade e um governo sério, porque nós tivemos nos últimos 4 anos um desgoverno, uma verdadeira bandalha. Nós flertarmos, a gente flertava com o caos diariamente, com a ditadura, uma coisa assim, anacrônica demais. Eu li, Léo e Sileno, no jornal o Globo, um cientista político de direita, inclusive, dizendo que o Brasil está retornando da Idade Média. Realmente, passamos 4 anos aí soterrado num lixo assim de atraso horroroso. E viva a democracia! Estamos aí. E para fechar, temos aí senador Doval. É alvo de busca por suposta obstrução de justiça. Então, são essas e outras notícias que nós discutiremos aqui no nosso programa e passaremos a bola agora para o nosso amigo Léo, antes de dar o bom dia ao nosso amigo Sileno, para que ele faça o resumão da semana com os principais fatos, seja de ordem política, cultural e econômica. Léo, você com a palavra, dê o bom dia aí e anuncia, por gentileza, os meios de comunicação que está passando aí o nosso programa, Léo. Bom dia, Léo! Bom dia, Zé. Bom dia, Sileno. Prazer conhecer o Sileno. Um prazer também assumir aqui o lugar do Guilherme. Queria aproveitar para mandar um abraço para o Guilherme, desejar sucesso na defesa do seu doutorado. A gente sabe como é que é difícil, mas vai dar certo. E aí, você que está assistindo a gente, bom dia também. Você pode estar assistindo a gente pelo Facebook, mas tem outros canais. Você pode assistir o programa Voz de Campos também pelo YouTube, pelo Instagram do Aurora Play, pelo canal 171 do aplicativo Soul TV, pelo site Infoline, pelo site da TV Aurora, que é tvaurora.com.br. Aproveito para pedir para você deixar um comentário, deixar seu like, compartilhar esse programa aqui com seus amigos, seu grupo de WhatsApp da família. Quanto mais você curtir e comentar, mais pessoas vão ser alcançadas pelo nosso programa. Então, sua participação é muito importante. Também, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, se você é petista, se você é bolsonarista, pode comentar, pode criticar, porque aqui a bronca é livre, né, Zé? Não tem, isso aí. Não tem caô. Sempre. E as notícias da semana, vamos começar falando um pouco sobre o cenário internacional que tem a ver aqui com o Brasil, né? O Zelensky, o presidente da Ucrânia, convidou o Brasil para participar de uma cúpula da paz, né, na guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil teria um papel de cuidar da recuperação ambiental do país após a guerra. Lula ainda não respondeu ao convite, e numa semana especialmente delicada por conflito na Ucrânia, quando a Ucrânia realizou uma ofensiva no território ocupado pela Rússia, né? Essa ofensiva é importante para justificar os investimentos altíssimos dos países da OTAN, né, liderados pelos Estados Unidos na Ucrânia, mas até agora, né, apesar da grande guerra de informações que a gente tem em relação ao conflito, né, manipulação da parte da mídia corporativa ocidental, manipulação
da mídia ligada ao governo russo, mas no balanço das informações que a gente tem é que o exército ucraniano não conseguiu avançar muito e a gente está numa situação de impasse. Vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas e se o Lula responde o convite do Zelensky. Na política nacional, a gente começou a semana com muita pressão do Centrão, do Arthur Lira e do União Brasil para que o Lula trocasse a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, esposa do prefeito de Belford Roxo. Por enquanto, o Lula manteve a Daniela no posto, mas a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas semanas, se ela vai ser trocada, o que vai ser dado para o grupo do Vaguinho de Belford Roxo em troca. Fala-se que ele pode assumir o setor de saúde, os hospitais federais no Rio de Janeiro, que é um... Que filé mignon, hein? Pois é, isso dá muito voto, né? Mas só que é o seguinte, me permite um comentário, ele foi para o Republicanos. E o Republicanos é da Igreja Universal. Sim. Aí eu acho que Lula não vai entregar de bandeja um filé mignon para a Igreja Universal, vai? Acho que não sei, mas o que eu acho que o Lula tá fazendo também, ele tá segurando, né? Ele não tá atendendo as pressões de uma maneira imediata e, enfim, a gente vai ver cenas dos próximos capítulos na próxima semana. Outra notícia importante, o Zé falou, né, que a agência de classificação de risco da Standard & Poor's, ela alterou a nota de crédito do Brasil, que estava classificado como estável para positiva, é a primeira vez que isso acontece desde 2019, né? E o Paulo Guedes tinha falado que o Brasil, se o Lula ganhasse 6 meses, ia virar a Venezuela. Não virou uma Venezuela, tá recuperando credibilidade no mercado internacional e ainda tá melhorando a Venezuela, né? Porque a Venezuela voltou ao cenário internacional, o país cresceu 15%, a situação das pessoas lá tá melhorando também. Outra notícia positiva é que a Petrobras anunciou a redução do preço da gasolina para as distribuidoras. Aí agora nós consumidores a gente ficar de olho e cobrado dos postos, né, o repasse dessa diminuição de preço. Ontem à noite teve, como o Zé falou, a operação da Polícia Federal com o senador Marcos Duval, né? Dessa vez o Alexandre de Moraes ele inovou, porque geralmente as operações são de manhã cedo, ele fez operação à tarde e ainda no dia do aniversário do Marcos Duval. Então, que presente de aniversário que o nosso senador golpista teve ontem. Agora, falando um pouco das notícias aqui da nossa região, a gente teve essa semana um anúncio de 2 obras importantes de infraestrutura para a região norte fluminense. O prefeito de Macaé, o Elbert Rezende, ele anunciou obras de ampliação e reforma do Aeroporto Internacional de Macaé, em parceria com uma empresa suíça. E o prefeito Vladimir Garotinho, aqui em Campos, também ele inaugurou obras de reforma e ampliação do Hospital Ferreira Machado, aqui em Campos, que é a principal unidade pública de pronto atendimento da região norte-noroeste fluminense. O Vladimir também anunciou o reajuste dos prestadores de serviço da prefeitura que recebem por meio de RPA, e são muitos profissionais que recebem salário dessa forma, então é uma notícia positiva. E uma outra notícia que é importante nacionalmente, mas que tem a ver aqui com a nossa cidade, é que o pastor Cláudio Guerra, que foi delegado do DOPS durante a ditadura militar, ele foi condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto por ocultação de cadáver durante a ditadura militar. O que isso tem a ver com a nossa região? Porque ele, num livro publicado em 2002, chamado Memórias de uma Guerra Suja, e posteriormente num documentário dirigido pela Beth Formagini, chamado Pastor Cláudio, ele confessou que durante a ditadura militar ele recebia corpos de militantes de esquerda e militantes contra a ditadura militar que eram torturados e assassinados nos porões dos DOPS, no Rio de Janeiro e Petrópolis, e esses desaparecidos, os corpos eram incinerados aqui na usina Cambaíba, em Campos dos Goitacazes. Aqui na nossa cidade hoje a gente tem um acampamento do MST nas terras da usina Cambaíba, então tá aí uma notícia relevante aqui para o Brasil. Inclusive, e para a nossa cidade. Léo, é importante a gente lembrar aos nossos ouvintes que um dos incinerados, né, era pai do Felipe Santa Cruz, que foi presidente nacional da OAB e foi vice-prefeito de Eduardo Paes, se eu não me engano. É vice-prefeito do Rio, Felipe Santa Cruz? Eu não sei se ele é vice-prefeito, mas ele é ligado ao grupo do Eduardo Paes. Foi candidato a vice-governador, se eu não me engano, na chapa de Rodrigo Neves, se eu não me engano. Então,
o pai de Felipe Santa Cruz foi incinerado na usina Cambaíba. Isso aí é um fato muito triste na história de Campos. Aliás, Campos é uma cidade muito cheia de contradição. Pois é. E só pra fechar também, que a gente fala de coisas leves também, não só de assuntos pesados, a gente tem amanhã, é bom lembrar pra galera daqui de Campos, que a gente tem amanhã o jogo do Americano. Eu sou torcedor do Goitacás, mas... Sou americano. Então, temos aqui o nosso amigo Zé, que é americano. O americano tá disputando pra voltar pra elite do futebol fluminense. Ele tá na Série A2, que na verdade é a Série B, a segunda divisão. A Ferg inventa esses nomes pra confundir a nossa cabeça, mas o americano tá em terceiro lugar na disputa da segunda divisão. Tá lutando pra voltar, né? Os 4 primeiros fazem semifinais e o campeão da Série B volta pra primeira divisão. O americano joga amanhã contra o Araruama, no Arizão, lutando para voltar para a elite do futebol. Então, se você é torcedor americano ou é um campista que gosta de futebol, vai lá no Arizão para apoiar o Canão e apoiar o futebol campista. É isso, Zé. Muito obrigado pelo resumão aí, Léo. E vamos dar agora o bom dia ao nosso amigo Sileno. Sileno, um grande professor, funcionário aposentado da Embratel, que foi privatizado. Dizem que privatizando a coisa funciona. Mas não é o que a gente vê, porque tira o Estado que não tem corrupção. Mas a gente vê que as lojas americanas distribuem lucros com os dividendos, que não existe, não seria corrupção também? Então, nós temos aí os irmãos Metralha, o Jorge Paulo Lema, o Sicupira, o Teles, que deu um rombo de mais de 50 bilhões, e eu não vejo a Rede Globo, a CNN colocar aquele duto quando colocava lá, quando houve aquele escândalo na Petrobras. Por que ela não coloca o duto das casas americanas roubando o mercado, roubando os acionistas? Vamos parar com essa hipocrisia, vamos fazer um jornalismo sério, porque hoje as pessoas querem credibilidade. Sileno, meu bom dia, meu querido. Bom dia, Zé Alves. Honra. Bom dia, ouvintes. Bom dia aqui o meu amigo Léo, aqui, filho do meu amigo Zé Luiz, né, a qual eu tive o prazer de ser companheiro de faculdade, de sala de aula há muito tempo. E a sua mãe também, que eu tô lembrando agora, grande companheira também de sala de aula, né? De conversa nos intervalos das nossas aulas, né? Então, e é muito legal estar aqui, né? Depois de um tempo afastado presencialmente em relação à pandemia, né, Zé? Fazendo os programas mais ou menos virtual, estar aqui é uma alegria muito grande em poder conversar com as pessoas, em poder debater os temas, né? Em poder estar junto aqui. Então, é uma alegria imensa retornar presencialmente aos estudos aqui da Rede Aurora, e estamos aqui, né, para debater os assuntos do nosso dia a dia, né, do nosso dia a dia, Zé. Pois é, Sileno, o tema do programa de hoje é a sucessão do governo Vladimir Garotinho, porque a gente sabe que a joia da coroa, a Prefeitura de Campos, é muito cobiçada na nossa cidade. Como que você está vendo aí esses candidatos que estão se apresentando? Essas candidaturas, elas possuem viabilidade eleitoral, política? Vai haver composição com alguns partidos? Porque a gente observa que a candidatura do prefeito, ela é uma candidatura que está aí com vários partidos, tem uma estrutura política boa, econômica. São duas máquinas que vão apoiar o nosso amigo Vladimir. A máquina do Estado, porque Cláudio Castro com certeza apoiará a reeleição de Vladimir Garotinho, e temos a máquina da prefeitura aí que está fazendo várias benesses para a população, obras, né? Vai dar aumento agora aos RPAs. Como é que você está vendo esse quadro aí, meu amigo Sileno? Olha só, o quadro tá indefinido ainda em relação ao que pode acontecer. Olha, tá? Porque treino é treino, jogo é jogo, né? Já dizia Didi, né? E o jogo ainda não começou. O pessoal tá no aquecimento ainda. Então tem algumas situações que precisam ser analisadas com cuidado, né? Vladimir, lógico que ele é um prefeito hoje pragmático, muito pragmático.
ele se compôs com a Câmara, ele se compôs com o governo do Estado, ele chamou para perto o grupo do Bacelar, entendeu? Então parece que está tudo navegando em águas transparentes. Mas existem algumas situações aí que precisam ser analisadas. Será que essa união vai predominar até o final? Existe uma interrogação aí a respeito do vice. Vladimir diz que não abre mão do seu vice, mas o grupo do Bacelar, né, quer indicar o vice. Por que ele quer indicar o vice? Porque na sucessão do Vladimir já tem alguém preparado para poder vir candidato lá na frente. Então, no próprio grupo, que parece que está tudo tranquilo, tem essas indefinições ainda que precisam acontecer. Então, você sabe que política, né, é igual nuvem, cada hora está de um jeito, né? Então, hoje está certo o governo do Estado, o Vladimir está alinhado com o governo do Estado, aparentemente ele está tranquilo para a reeleição, mas é necessário que a gente visualize que no próprio grupo tem dificuldades que ele precisa superar. A questão principal é a questão do vice. Quem vai ser o vice? Aparentemente, Vladimir quer o Frederico como vice para ser o pretenso candidato dele depois. Mas o grupo de Bacelar já tem uma outra ideia, né? E tem né, essa questão toda. Aí tem o grupo do Caio Viana, que não pode ser descartado, que está com o apoio do Eduardo Paes, que ele migrou, né, para o partido do Eduardo Paes saindo do PDT, em função dele alçar uma candidatura na Câmara Federal. Conseguiu. Eduardo Paes manteve, tirou o pessoal que estava na frente e colocou Caio, porque ele quer um apoio aqui em Campos. E para isso ele precisa reforçar o cacife de Caio. Caio está em compasso de espera também. Está esperando ver o que vai acontecer. Primeiro está se sedimentando lá em Brasília. Eu digo que a candidatura ela tem introdução, crescimento, maturidade. Caio está na fase da introdução ainda. Ele precisa passar pela fase do crescimento para depois chegar à maturidade. Ele está na introdução da candidatura dele. Vamos ver o que acontece aqui. Teve alguns probleminhas familiares aí, que são familiares, mas que na hora H serão, né, jogados à mesa, que a gente sabe que política é assim. As pessoas guardam e depois jogam. E temos a questão do Jefferson, né, que está sendo colocado aí como um contraponto, né? Então a questão do Jefferson precisa ser definida. Primeira coisa, Jefferson quer, porque na eleição passada, chamado, ele disse, vou priorizar o IFE. Mas agora a pressão é muito grande em cima dele para que ele seja um contraponto aí. Até porque o PT está no poder e pode, com a sua confederação do PT, do PV e do PCdoB e mais alguns partidos, ele pode reforçar qualquer candidato que ele queira lançar. Então tem a questão do Jefferson, que o grupo de oposição na cidade ao Vladimir está apostando nele. Então tem um contraponto para que o Jefferson seja o contraponto a essa candidatura do Vladimir reforçada por parte da mídia, que está claramente puxando o Jefferson para o embate, e por parte do próprio partido, né? E existe um certo receio de Jefferson entrar no jogo, porque é um candidato que tem potencial. Ninguém pode duvidar disso, né? Tem potencial, é um candidato que tem presença de palco, que não tem restrição nenhuma, que não tem rejeição nenhuma e que pode vir com várias coligações aí fortes em cima disso. Então, a dúvida é essa, Jefferson vem ou não vem, né? E de que forma ele viria? A segunda questão é o seguinte, caso Jefferson venha, ele vai vir para o enfrentamento ou vai vir para marcar posição para daqui a 4 anos? Então precisa ver qual a estratégia dele, o que ele está pensando, o que o grupo que o cerca pensa a respeito disso. Vai vir com tudo para disputar a eleição e para ganhar a eleição, possivelmente, né? Porque quem entra numa disputa para ganhar quer ganhar. Ou ele vem para marcar uma posição, né, para lançar seu nome para daqui a 4 anos, né, para depois de mais 4 anos, ele disputar a sucessão do Vladimir, aí com o nome já consolidado. Então é necessário que essas cartas, esse xadrez seja jogado. Por isso que eu tô falando. Treino é treino. Tá todo mundo agora se preparando. Mas ainda os times não entraram em campo. Hoje, Vladimir
é um franco favorito. Até porque está sendo muito pragmático, está fazendo composição com todo mundo, as pessoas, não vai conseguir acertar a Câmara. Acertou a Câmara, entendeu? Trouxe para perto dele pessoas que as pessoas, não vai, fulano não vai, Beltrano não vai. Ele acertou isso, então ele está sendo muito pragmático, tá? E me parece que Vladimir tem algo que as pessoas já identificavam nele, né? Ele é muito leve de se, entendeu? De se relacionar. Por exemplo, um exemplo prático. Ele, quando o Caio assumiu lá em Brasília, eles foram adversários na última eleição. Ele foi lá no gabinete entregar as reivindicações da cidade de Campos, ele esteve lá. Então, ele é uma pessoa que está nadando de braçada hoje, entendeu? Então, se isso vai continuar, não sei se vai continuar, depende do arranjo das forças aí. Eu participei de algumas campanhas políticas, coordenei algumas campanhas políticas, né? Coordenei de fato junto com mais um grupo, mas eu estava na parte estratégica da campanha, coordenei algumas campanhas em Samã, algumas em São João da Barra, graças a Deus foram vitoriosas, e eu sei que a hora que começa mesmo é a hora que as forças se juntam em prol de um projeto. Eu acho que essas forças ainda estão soltas. Vamos ver de que forma isso vai caminhar, entendeu? Muito bem, Léo. O seu comentário aí sobre as palavras do nosso amigo Sileno Martinho. Bom, o que eu posso acrescentar, né, ele desenhou o cenário muito bem, acho que o que eu posso acrescentar é que para o Vladimir, realmente o cenário para o Vladimir é muito favorável, né, por mérito dele, de habilidade política, como foi colocado, mas também é importante ressaltar, o município vive um momento econômico melhor, aumentou a arrecadação, né, dos royalties do petróleo, também o Vladimir se cercou de uma equipe competente, a gente tem sentido no dia a dia de cidade melhores em relação ao que a gente viveu no governo Rafael Diniz, mas em relação mas como o professor falou, né, jogo é jogado, tem muita água para rolar ainda. Eu acho que a aliança com a família Bacelar é determinante para essa possível vitória do Vladimir no primeiro turno, não, ou a vitória dele. E é isso que a gente tem que ver, né? Até onde vai essa aliança. Eu acho que o cargo de vice, que está sendo muito disputado, dando palpite de botequim aqui, eu acho que fica com a família Bacelar pela força política. A vice. Fica com eles pela força política que eles têm. E a força política deles hoje não é só no município de Campos, mas é em âmbito estadual, né, junto com o governo Cláudio Castro, na Alerj. Então eu acho que isso acontece. A gente tem o Caio Viana, né, a família Viana, o Caio como herdeiro do Arnaldo, que foi prefeito de Campos. Não pode ser descartado, acabou de assumir o mandato como deputado federal, então a força da candidatura do Caio vai depender muito do trabalho que ele fizer em Brasília. Também foi lembrado, ele passou por um episódio familiar que desgastou um pouco a imagem dele, isso vai voltar na época de campanha, então assim, vamos ver como é que vem o Caio Viana. Tem a candidatura do Jefferson, que é uma candidatura muito importante da cidade, mas tem que ver se o Jefferson efetivamente quer, se ele vai vir, como vai vir. Lindenberg lançou ele na Folha da Manhã, né? Lançou a candidatura dele. Lançou, né? Lançou. Pois é um nome muito forte e o campo progressista em Campos, que é um campo que carece de recursos, de estrutura, né? Então a gente sempre pensa no longo prazo, para uma construção, para uma eleição daqui a 2 anos, eventualmente como deputado estadual, federal, mas pro PT, pra esquerda, o cenário é bem mais favorável, né? A gente passou 6 anos tomando porrada, golpe, Bolsonaro, a gente tinha um antipetismo, né? Que era também uma antipolítica, um clima muito pesado na sociedade, se voltou contra a gente sobreviveu e agora o Lula está de volta no poder, então o cenário para a candidatura do Jefferson é mais favorável também, do ponto de vista de recursos, de estrutura, né? Com o PT no governo federal, e também a gente tem a candidatura da professora Natália, do PSOL, né? A professora Natália, que foi a grande surpresa na última eleição. Ela veio ela se lançou, ela se apresentou para o eleitorado campista na eleição passada, numa campanha sem recursos, sem estrutura, e eu trabalhei nessa campanha, então eu lembro bem como é que foi, e ela teve uma votação surpreendente, né, de uns 12, 13 mil votos. Ela quase ultrapassou o Rafael Diniz no mandato como prefeito. O Rafael Diniz, com a máquina na mão,
conseguiu essa façanha de ter, sei lá, 5% de votos e quase ficar atrás da Natália. Então a Natália também muito jovem, muito talentosa, né? Muito qualificada, fala muito bem. E, enfim, alguém também que está se construindo aí a longo prazo e que eu acho que vai ser um dos destaques também dessa campanha. A gente também tem outras pessoas que estão se colocando, né? O Sérgio Mendes tem se colocado. Sérgio Mendes, então teremos outros nomes. Acho que vai ser uma eleição interessante aí. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Sérgio Mendes, a gente percebe, ele sempre ouve o nosso programa aí, que a mídia dá pouco espaço a ele. Eu vejo aí a mídia conservadora de Campos aí e tal, dando pouco espaço. E essa questão que você colocou sobre o vice-prefeito Frederico, porque a família Garotinho, ela sempre vem com a área popular e sempre pega um vice da classe média. Foi assim com o doutor Adilson Sarmé lá em 89, 88 com o Garotinho. Adilson Sarmé, depois o Garotinho veio de vice Arnaldo Viana. Muito bem, Arnaldo Viana. Depois, com Sérgio Mendes, nós tivemos de vice Amaro de Mendes, porque Sérgio representava o acervo popular dos Garotinhos à época, né? Ele era o candidato do Garotinho. E depois a Rosinha retornou à prefeitura. O vice foi de Rosinha, foi o doutor Chicão, pegava a classe médica, a classe média, e depois o receituário se repetiu agora com Vladimir, puxando o Frederico, que tem uma influência no meio empresarial, classe média. Entretanto, o que corre na cidade é que Vladimir não ficou satisfeito com o desempenho do vice na eleição, porque Vladimir esperava que o vice entregasse mais, entendeu? E o vice, eles perceberam, né, através de pesquisas, obviamente, que o percentual que o vice ancorou da classe média e do empresariado foi muito pouco. Eles esperavam um índice maior. Então, é pertinente essa questão do vice Frederico Paes aí. Ele está aí balançando, porque o Rodrigo Bacelar hoje, nós sabemos muito bem do poder político que ele tem. Ele é presidente da Alerj. Ser presidente da Alerj não é para qualquer um, não. A instituição tem um orçamento de 2 bilhões para cuidar de um quarteirão. 2 bilhões. Fora as articulações políticas que ele tem, fora a influência que ele tem junto ao Palácio Laranjeiras com Cláudio Castro, isso tudo vai pesar na balança, porque Vladimir, como nós falamos, é candidato de 2 máquinas. Então, Cláudio Castro vai dizer, olha, o vice é Rodrigo que vai indicar. Então, existe essa possibilidade. E para Frederico, ele faz um acordo, olha, na próxima eu lanço você a federal, te elejo. É uma forma de você segurar aí, né, e dar uma cala a boca, vamos ser assim, objetivo. Sileno, eu quero perguntar a você também, dentro desse contexto da eleição municipal, como que fica aí a figura popular da Carla Machado, que tem um peso fundamental na eventual candidatura de Jefferson, porque Carla a gente sabe que é muito boa de voto. Podem discordar dela, eu não concordo. Entretanto, a Carla Machado, eu conheço a Carla há muito tempo, é minha colega de infância, de bailezinho, aquela coisa toda, gente boa, sempre foi, mas muito popular, tanto em São João da Barra como foi agora para deputado estadual, porque na verdade, vamos ser, ela já estava de saco cheio de ser prefeito de São João da Barra. A terceira falou, assuma aí, Capucci, que eu vou dar outros voos. A verdade tem que ser dita, aqui a gente não segura muito as palavras, entendeu? Ela de saco cheio fez quase aí 30 mil votos, não foi, para eleição? Então como que fica aí Carla Machado? Ela vai indicar o vice de Jefferson? Ela vai participar efetivamente da campanha dele? Ou vai sair, ou vai ficar naquele apoio aí, em banho-maria, morno? Você acha o quê? E você conhece bem a Carla Machado também, eu sei disso. Eu acho que Carla nunca vai ter um papel secundário em nenhuma situação, né? Então ela vai participar. Tem até uma reunião convocada pelo PT
acho que para semana que vem, né? Eu li o edital e possivelmente eles vão estar alinhando essas questões, né? Carla sempre se falou muito nela como candidata a prefeita aqui em Campos. Tem um grupo também lançando o nome dela, mas existe uma interrogação que aí eu não sei com profundidade, diz que não pode, né? Outros já dizem que pode, entendeu? Então, mas Carla, como a deputada estadual do partido aqui, com uma penetração regional, ela vai ter um peso nessa escolha aí. Agora precisa saber exatamente como que essa coisa vai se dar. Nada que uma liminar não resolva, né? Exato, Você assinar esse exatamente. candidato, depois vai pro Supremo, resolve, corre e já era, Porque né? Carla não é de entrar para perder, e a gente sabe disso, né? Você falou certo aqui. Ela tá Boa de voto. querendo já 2 eleições, já 4 mandatos, ela já estava querendo, de fato, alçar voos maiores, e ela colocou a Carla Capucci, né? Que está sendo uma boa liderança lá em São João da Barra. Vai até ter um instituto de pesquisa que vai passar lá esse mês, né? E a gente está com dificuldade em saber quem são os candidatos lá em São João da Barra. Porque você olha, busca, você não vê ninguém. Você não vê o contraponto lá. Não, você lá não eu vê acho que tá Capucci, a oposição, né? Lá. Não tem oposição, entendeu? Lá não tem. O Márcio Nogueira, que poderia ser alguém, já ele mesmo está com a saúde não muito boa, né? Tá afastado da política. E ele já está. E o grupo dele já está aliado ao grupo da Carla Capucci. Resta os Dauares. Inclusive, o filho de Márcio Nogueira é subsecretário de Fazenda. Exatamente. E sobra lá quem? Sobra o grupo dos Dauares, que sempre foram oposição. Agora, a pergunta é, será que Bruno Dauari vai deixar uma secretaria, uma reeleição tranquila, para poder disputar uma eleição lá em São João da Barra, onde ele vai concorrer com alguém que é favorita? Entendeu? Eu acho que não dá pra ele, não. Então lá, respeito lá à família Dauari. o Instituto de Pesquisa me ligou perguntando quem são os candidatos lá. Falei, a gente tá com dificuldade de saber como é que funciona a coisa lá. Então você bota Beltrano, Fulano, Cicrano, faz uma pergunta aberta para ver o que a população pensa, porque a gente não tem um quadro definido lá. Então, Carla, politicamente, ela é muito habilidosa. Eu conheço ela desde 2003, onde a gente esteve junto nas campanhas dela lá. Então, ela é muito habilidosa, mas ela ainda não se manifestou a respeito de Campos. Então, a candidatura de Jefferson, você acha que dependeria de Carla Machado? A gente sabe muito bem que a candidatura de Jefferson foi lançada na Folha da Manhã por quem? Pelo deputado federal Lindbergh. Depende só de Lindbergh ou depende também de Carla Machado e outras forças políticas do PT campista? Eu acho que depende dessa costura. Carla tem que estar ativa nessa questão aí, porque ela na candidatura de Lula agora, né, nessa última eleição, ela esteve bem ativa, brigou muito pela candidatura. Lá no próprio município de São João da Barra enfrentou muitas dificuldades, mas ela é muito habilidosa, ela sabe o que quer, ela é uma pessoa determinada. Carla é determinada, né? Então, ela presencialmente vai ser muito importante a presença dela, tá? Então, eu acho que Jefferson possivelmente vai ter, se for candidato, vai estar junto aí. A Mariana Pessan está perguntando, o presidente da Câmara de São João da Barra não vai se lançar, Sileno? Mariana, olha só, Mariana, vou te responder, porque o presidente quer ser, tá? É o Elísio quer ser, Mariana, mas ninguém, Mariana, é candidato de si mesmo, né, Mariana? Você tem que ser candidato de um grupo. Política é equipe. Os animais caçam junto porque se fortalecem. Política é a mesma coisa. A simbologia é a mesma. Você precisa ter grupo, né, Mariana? Então, Elísio, por exemplo, o atual presidente, que é o Alain de Gussaí, já se incorporou ao grupo da Carla Capucci. Né? Ele já se incorporou. A minoria que a Carla Machado tinha em função das questões internas, a Carla Capucci já transformou numa maioria.
né? Então, as pessoas têm que ter uma oposição. Eu acho que no regime democrático tem que ter oposição. Pode ser liso, tá, Mariana? Pode ser liso, pode ser os da hora, ou eles podem vir junto. Eu creio até que eles vão formar um grupo, Elísio junto com os Dauares, junto com Franks, Areia, vão formar um grupo lá para fazer oposição. Mas vamos medir. Esse mês já está passando uma pesquisa lá exatamente para saber a composição das forças políticas lá. Porque política, Mariana, eu aprendi isso, você faz com ciência, né? Concorda, Léo? Concorda? Não, cientista entendeu? político. O achismo, não, eu acho, acabou isso. Você faz com pesquisa. Eu vou contar um fato aqui que eu me lembro bem. Em 2003, quando eu fui procurado por Carla Machado, ela me trouxe 2 pesquisas dizendo assim: meu filho, com aquele jeito habilidoso dela, meu filho, eu sei que você está fazendo um trabalho bom lá em Quissamã, queria que você me ajudasse em São João da Barra. E as pesquisas estavam dando 53 para Ari Peçanha, que era o opositor dela, e 38 para Carla. Ari com poderio financeiro muito grande, Verdade. né? E apoiado por Betinho, que era o prefeito. Olha só, a máquina, mais um candidato forte. Ari era empreiteiro da prefeitura. Eu não sei como é que ele entrou na cabeça dele de ser candidato a prefeito, tendo contrato com a prefeitura. Entendeu, Mariana? Então, esse era o quadro. E a gente pegou as pesquisas e, através da pesquisa, a gente foi colocando a ciência na campanha. E a campanha foi mudando, e Carla chegou na frente na eleição com menos de 1%, 700 votos de diferença. Você vê que foi uma eleição muito disputada, mas tirou uma diferença muito grande, de 53 para 38. Isso era em abril do ano da eleição, a eleição em outubro, quer dizer, teve que correr muito, entendeu? Então, a eleição se faz com ciência hoje em dia, né? Com ciência, que é muito mais correta, é muito mais certa. Então, essa pesquisa que vai se rodar lá, viu, Mariana, e vocês ouvintes, vai determinar como que estão as forças políticas lá. Eu acredito que vão ter 2 grupos só, o grupo da Carla Capucci e um grupo de oposição com Elísio. Elísio tem vontade de vir, de colocar o nome dele, ou alguém do Dauari, ou Bruno Dauari, entendeu? Com esse grupo todo junto. Não acredito em 3 candidaturas na São João da Barra, não, porque vai pulverizar muito e vai ser pior, tá? Politicamente, para a oposição, se pulverizar, ela vai perder voto. Léo, seu comentário. Não, eu tô aqui Mariana, aprendendo. lê um comentário de Mariana Peçanha, os 2 comentários dela aí, por favor, já que você vai fazer. Já aproveita o Sileno já. Olha lá. Esses 2 últimos aí, por gentileza, olha lá. Vamos lá. Quais foram as grandes obras de Carla Machado em São João da Barra, e a população está bem assistida em São João da Barra? Professor que sabe. Olha só, a gente mede, Mariana, pelas informações, pelas pesquisas que a gente faz. Eu trabalho com pesquisa, né? Quer dizer, eu não tenho instituto de pesquisa, mas o instituto de pesquisa me tem. Eles me procuram, a gente formula tudo junto e no final a gente faz análise junta, entendeu? Então, a última eleição de Carla Machado teve 70% dos votos. Então, Mariana, isso mostra que a média maior da população estava satisfeita, que ela tinha um candidato local, né, que era Márcio, que era um candidato também radicado lá, que ela poderia optar pelo Márcio, e Carla teve 70% dos votos. Então, para quem analisa dados, fatos e dados, entendeu? A população está satisfeita se dá uma reeleição. Alguém que já vem de um processo longo, com 3 eleições e ainda tem 70% dos votos, então é uma questão que precisa ser vista. Agora, a oposição precisa se unir também, né? Também, Mariana. A oposição precisa se unir e fazer um plano de trabalho legal, fazer propostas interessantes, montar um programa de governo excelente, Próximo pra você falar. Que mexa com a população também, porque senão vai ficar, entendeu? A mesma coisa, tá? Então, eu acho que a alternância de poder próprio da democracia, né? Mas a população escolhe, né? Então, vamos ver. Elísio é um bom candidato, é um bom quadro também,
né? É uma pessoa que tem um respaldo interessante, mas é necessário que haja uma união lá de forças, tá, Mariana? Sem união, divididos, a coisa não funciona. Aconteceu um fato pitoresco com Carla Machado nessa eleição, porque São João da Barra é uma terra de muito bolsonaristas. Então, ela tem um voto pessoal dela. Ela teve uma votação, o pessoal votava em Bolsonaro e para deputado estadual votava em Carla Machado. Houve esse fato ou não houve? É o que a gente verificou aí nas pesquisas aí. Não só em São João da Barra, né? Houve... Porque as pessoas estão dissociando a questão do voto. O voto casado, hoje em dia, não é mais uma prática, né? Era uma prática lá do passado, né? Dos coronéis. Hoje em dia a população está muito mais esclarecida e a população faz as suas escolhas, né? O estado do Rio é um estado que votou maciçamente em Bolsonaro, né? Então é um estado que tinha um DNA da direita, né? Conservador da direita aqui, mas ele enxerga em Carla uma grande liderança. Não dá para poder negar isso, né? Então ele faz as suas escolhas, né? Não adianta a gente impor mais hoje em dia placas inteiras, né? Casamento das candidaturas que não dá. As pessoas votam separadamente, viu? Então houve isso não só em São João da Barra, mas eu creio que até em Campos também, né, Zé Alves? Até em Campos também. Houve muito disso, dessa questão. Existia um grupo de extrema direita, digamos assim, que esse grupo era muito fechado, né? E o voto não mudava, nem adiantava você penetrar nesse voto de extrema direita, que ninguém conseguia mudar, né? A ideia desse pessoal, né? Hoje em dia, se a gente olhar o plano nacional hoje, tá mudando. Sim. Tá mudando. As próprias redes sociais de Bolsonaro, pelo que a gente lê, ela tem caído muito, né? Tem caído muito. Bolsonarista arrependido do voto. Muita gente que se arrependeu. Você vê o próprio movimento lá no Congresso, que todo mundo diz, o Congresso vai ser todo de oposição. Não tá sendo. Quer dizer, continua um Congresso que negocia, que sempre negociou, né? Mas um Congresso radical que fechava tudo e não deixa passar nada, as coisas estão acontecendo. E o país também está acontecendo, né? As coisas, gente, quer queiram, quer não queiram, tá melhorando. As informações são boas. Essa notícia aí de que o risco país está diminuindo. Risco Brasil, né? Risco Brasil vai trazer mais investimento. A desoneração da folha de pagamento é uma notícia boa, interessante. O arcabouço fiscal foi aprovado. A única coisa que eu acho que precisa ser revisto mais adiante é a questão de muito ministério, né? Eu acho que os ministérios terão que ter uma fusão mais adiante, uma reforma aí, uma diminuição, porque muita gente... Ontem foi feita uma reunião lá, levou 9 horas fechado e nem todos os ministros puderam falar. Entendeu? Então tem que ser... Entendeu? Então eu acho que a questão da acomodação inicial vai precisar ser revista depois para dar mais agilidade. As empresas fizeram isso, né? As empresas diminuíram o quê? A sua estrutura hierárquica. Toda empresa diminuiu isso para ganhar o quê? Agilidade. Quem ganha com a agilidade é o consumidor final, que tem respostas mais rápidas, né? Então é o que a gente chama de downsize. Todo mundo fez downsize. Por quê? Exatamente visando o cliente final. Então, eu acho que a estrutura do governo também, para ganhar agilidade, mais cedo ou mais tarde vai ser feita uma ajeitada aqui. Mas eu acho que a coisa, para meu ver, a coisa está indo bem, melhor do que esperava. O Léo lembrou aqui, né? O Paulo Guedes falou que ia ser 6 meses uma Argentina e 1 ano e pouco uma Venezuela, não é isso? Exato. Cadê? Então, gente, vamos ser otimistas. Olhar o copo metade cheio, metade vazio, vamos achar que ele tá enchendo. E não vamos achar que ele tá diminuindo, né? Quem aposta no quanto pior, melhor, não é amigo do país, não é amigo da população. Vamos fazer a inclusão social, vamos diminuir o índice de indicadores de pobreza, vamos colocar o ser humano no centro da decisão e vamos olhar com mais carinho essa situação, né? Se a gente começar a querer jogar pedra, fechar os olhos, jogar pedra em tudo, nada vai funcionar, gente. A gente precisa melhorar esse país para deixar um país melhor
pros nossos filhos e pros nossos netos, né, gente? Muito bem. Ô, Léo, lê umas perguntas aí. São João da Barra, em peso, tá aqui assistindo a gente, aí, Sileno. Lê pra Silena aí, a Mariana botou. Vamos lá, Mariana Peçanha. Com a metade da população abaixo da linha de pobreza e precisando de campos na área da saúde e alguns desempregados. O José Gomes. O que eu noto é que a população sanjoanense viveu por décadas como vassalos de coronéis e agora, com o mínimo que se faça, já causa badalações. A Mariana Peçanha também. Muitos comentários aqui hoje, hein? O negócio tá movimentado. Então, assim, aproveitando a deixa, se você tá assistindo, deixe seu comentário também, sua pergunta, deixe seu like, compartilhe, que hoje o negócio tá bom aqui. Mariana Peçanha de novo. Porque parece que São Francisco de Itabapoana está muito mais desenvolvida do que São João da Barra e tem mais agências bancárias do que São João da Barra. Mas o Porto tá em São João da Barra. Como é que você explica isso, Sileno? Como é que... Estranho isso, né? São Francisco vive de agricultura, São João da Barra tem um porto, um mega porto, com 2 fundos de investimento, né? O AIG americano, um fundo árabe. E eu não tô entendendo. Você explica depois que quer acabar de ler as outras mais algumas perguntas. Ou ele pode explicar essa, a gente lê outras depois. Você quer que... Então, como é que você explica? Se o Porto tá lá, uma propaganda danada, e aí? São Francisco, que é considerada um dos municípios mais pobres do estado do Rio de Janeiro, como é que você explica isso, meu amigo Sileno? Olha só, nós estamos, né? Eu estou fazendo uma pesquisa lá, possivelmente esse mês ainda, a respeito do Porto, né? Essa questão veio bem a calhar. E nós estamos perguntando a percepção do São Joanense a respeito do Porto do Açu, né? Uma das perguntas é: sua vida melhorou com a vinda do Porto do Açu para cá ou não, né? Tem que fazer igual a Suledil, melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Aí a gente pergunta a questão da empregabilidade. Como é que tá a sua empregabilidade depois que o Porto... Ou seja, a minha visão enquanto professor, enquanto analista, alguém que estuda, é que o Porto do Açu para São João da Barra continua sendo um enclave. É algo que está colocado ali, mas que a percepção da população é que a vida não melhorou em relação a isso. Por isso que a gente está perguntando, tá? Aí eu posso até fazer uma crítica como um analista, tá? Eu não sou nada de São João da Barra, não participo do governo, nem nada. Mas eu posso fazer uma crítica que eu acho que São João da Barra poderia ter uma proximidade maior com o Porto do Açu e transformar isso em ações produtivas para a sua população. Coisa que a população se ressente e que a gente não vê. Então eu acho que Campos... Aí eu fiz uma outra pergunta. Você acha que Campos se beneficia mais do Açu do que São João da Barra? Porque eu acho que Campos se beneficia mais. Sim. Porque oferece melhor qualidade de vida. E eu sempre cito um exemplo para os meus alunos. Por exemplo, eu morei no Rio muito tempo e eu levava 1 hora dentro do ônibus para sair de onde eu morava para chegar no centro para trabalhar. E aqui o cara mora aqui em Campos, em 10, 15 minutos, tá lá no Açu. Então, para quem vem de fora, entendeu? Ele fica em Campos, ele não fica lá e não vê atrativo lá, ele vê mais atrativo em Campos. Então, muitas vezes ele ganha lá e gasta aqui. Sim. Então, é necessário trabalhar uma figurinha que a gente chama de GIT, Gestão Integrada de Território. É necessário que São João da Barra traga o Açu para dentro de São João da Barra e a população se beneficie disso, tá? Isso é coisa de quem faz análise e quem enxerga que, de fato, a população se ressente disso. A gente, de fato, não vê, assim, a influência grande do Açu no desenvolvimento de São João da Barra. A gente não vê, assim, a olhos vistos, né? Não vê. Deve existir, mas eu acho que aí o pessoal do planejamento de São João da Barra, o pessoal do desenvolvimento tem que estar alinhado com o Açu, né? E buscando as oportunidades. Essa é a minha opinião. São exatamente esses comentários. O José Gomes, ele fala que não vê grandes modificações estruturais em São João da Barra, e a Mariana Peçanha complementa: São João da Barra necessita de um gestor que esteja alinhado com o desenvolvimento que o município necessita. Aproveitar também para saudar o José Roberto de Menezes Veiga, que entrou aqui na live. Zé Roberto Menezes, ele é irmão de Frederico Menezes. Zé Roberto estudou com a gente. Zé, um grande abraço para você, meu amigo. É um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa.
Então, ele é do IFE. Ele é do IFE? É. Então, abraço aí pro José. José, deixa seu like e compartilha a nossa live nos seus grupos do WhatsApp. Então, complementando com as falas do Sileno, em relação, assim, ao voto da Carla, as pessoas que votaram em São João da Barra na Carla Machado e no Bolsonaro. Isso acontece muito, tá? E acontece muito porque a lógica do voto nacional é bem diferente da lógica do voto local, né? O voto para a presidência da República é um voto mais ideológico, né? O eleitor, ele vota mais se ele se sente representado por aquele candidato, se tem os valores deles, né? Enquanto o voto local é um voto mais pragmático em certo sentido, se aquele prefeito, aquele vereador fez alguma melhoria na vida cotidiana dele, e também um voto mais pessoal, né? Se o cara conhece o candidato, tem uma relação próxima, principalmente em municípios como São João da Barra, que são municípios menores, né? Que todo mundo tem essa relação mais próxima. Mas falando do cenário macro, né? Como foi bem colocado aqui, a gente tem visto uma melhoria, sim. É preciso sempre lembrar que o Lula assumiu uma conjuntura muito adversa, foi uma eleição muito disputada, uma eleição muito suja. Bolsonaro tá aí para ficar inelegível pelos crimes eleitorais que ele cometeu, uso abusivo, máquina pública. Foi uma eleição também muito polarizada, Lula ganhou por muito pouco e ele, gente, vamos lembrar, ele assumiu com uma tentativa de golpe. Sem dúvida. Sem precedente na história do Brasil, com invasão da sede dos três poderes, e ele conseguindo estabilizar as coisas. Muito dessa até melhoria no âmbito econômico, como o caso do Risco Brasil da Standard & Poor's. Está muito ligado com a estabilidade política. Do governo Bolsonaro, tudo bem que o Paulo Guedes fez o que o mercado queria, né? Privatizações e tal, mas a estabilidade política é muito importante. Bolsonaro passou 4 anos atacando os outros poderes. Ele começou atacando o legislativo e o judiciário. Quando ele se vendeu pro Centrão, entregou o governo na mão do Arthur Lira, ele focou só no judiciário e ele, é importante lembrar, mesmo durante a pandemia, ele levava os militantes dele toda semana pra rua, a maioria idosos, no auge da pandemia, para atacar o STF. Né? E então essa instabilidade política reverbera na economia e na percepção principalmente do investidor estrangeiro, que é para quem a Standard & Poor's está colocando essa classificação de risco. Então, assim, realmente há uma melhoria no cenário e além disso, como foi bem colocado aqui, tem o voto local é uma lógica diferente do voto nacional, mas está tendo um desgaste do Bolsonaro. Também Bolsonaro perdeu a eleição e Bolsonaro, ele enganou o eleitor dele, vamos ser honestos, né? E em vários aspectos. O eleitor mais radical, que queria um golpe militar, e ele jogou com isso, usou isso. As pessoas ficaram 2 meses na frente dos quartéis pedindo golpe militar até tentar invadir a sede dos três poderes. Bolsonaro ficou quieto. Por quê? Ele não tinha condições de entregar esse golpe e, na verdade, ele estava usando os seus eleitores mais radicais para livrar a pele da própria família, porque ele e os filhos, todos os filhos, estão enrolados até o pescoço com acusações dos crimes dos mais variados. E agora, no governo Lula, porque ele está com a corda no pescoço, Bolsonaro ele sabe que ele vai ficar inelegível, né? Enfim, por tudo que ele fez e pelo cenário. O que ele quer é não ser preso. E vamos combinar, ele não tá fazendo oposição de fato, né? O Bolsonaro tá apoiando, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto aqui para ilustrar isso, a candidatura do Zanin ao STF. Uma candidatura que foi questionada pela própria esquerda. Está sendo questionada pela própria esquerda. Né? Porque é uma candidatura que fere o princípio da impessoalidade, ele era o advogado pessoal do Lula, enfim, existe a discussão. Né? A própria esquerda questiona e o bolsonarismo apoia o Zanin. Por quê? O Bolsonaro tá com medo do STF. E vamos combinar, o Xandão continua indo pra cima, né? Ontem à noite, ele foi pra cima do Marcos Duval, que foi um sujeito que falou na mídia com a cara mais limpa que ele, Bolsonaro e Daniel Silveira estavam articulando uma tentativa de golpe, né? E, enfim, agora tá sendo responsabilizado por isso. O Bolsonaro tá com medo. Tá com medo e não tá fazendo oposição de fato. E o ponto é, isso frustra o seu eleitor. E a questão que fica, só que existe um eleitorado conservador no Brasil. 30% da população brasileira sempre votou na direita. E aí, com Bolsonaro ele é inelegível. Quem vai ser esse nome? E um outro
outra questão que eu coloco é, quanto mais tempo demora a inelegibilidade do Bolsonaro, enfim, o descarte do Bolsonaro como um candidato à presidência, mais tempo vai demorar para a direita, enquanto o campo político se organizar em torno de um outro nome para a próxima eleição presidencial. O Zé Gomes aqui, eu agora um aluno ilustre nosso lá da Estácio. Zé Gomes, um grande abraço para você aí, meu querido. Tamo junto aí, é um prazer imenso tê-lo aqui. Mas, acontece que a grande questão aí, né, que a gente tem hoje, né, essa problemática aí. Até o Jorge Azeredo falou que a polícia está prendendo o senador soltando os traficantes. Não, está prendendo quem tem que prender, e tem que prender os traficantes. O senador que vacilar tem que ser preso, o Estado tem que funcionar. Então a gente vê isso aí, que o Brasil vive um momento aí, com 6 meses de governo Lula, nós já conseguimos aí um selo de bom pagador. Não digo um selo, mas uma unção, né? Um elogio e tal. Isso tem perspectivas positivas. E isso, investidor, ele quer isso. A grande questão que você tocou é que durante o governo Bolsonaro, esse flerte dele com o caos, com ditadura, o capital não quer isso. Não. O que o capital quer é paz. O que o capital quer é estabilidade. Exato. Portanto, o capital já identificou que nesse governo existe estabilidade política. E a estabilidade política que Bolsonaro conseguiu lá foi com o orçamento secreto, que ele criou até essa figura inusitada no cenário da República do nosso país, cara, entendeu? Orçamento secreto. E essa dificuldade que nós estamos tendo aí com o Arthur Lira, o que o Arthur Lira quer? O Arthur Lira, ele quer grana. O Arthur Lira, ele está vivendo aí um momento, uma ressaca pós-orçamento secreto. Ele está sendo desintoxicado. Uma pessoa que se drogava demasiadamente com dinheiro público, comprou várias mansões em Alagoas. A gente está vendo aí um assessor dele que foi encontrado em casa com 4 milhões de reais. Olha só, se você for ali na Avenida Pilinca, na agência do Santander, do Banco do Brasil ou do Banco Itaú, o gerente não tem na tesouraria os 4 milhões que foram encontrados na casa de um assessor de Arthur Lira, que vendia produtos de robótica às prefeituras de Alagoas e não entregava os produtos. Era uma lavação de grana danada. Então a gente está vendo aí o país saindo de um momento difícil. E os grandes investidores institucionais, que são os fundos de pensão, quem investe realmente, os fundos soberanos, eles estão vendo que hoje a relação do Brasil em face do mundo é outra. Lula vai lá, vai à China, conversa com o comunista, vai aos Estados Unidos, conversa com o capitalista, vai à Venezuela, conversa com... Então, você vê, cara, que o homem, ele sabe se relacionar. Tudo isso conspira favoravelmente para que o Brasil mude. O trabalhador estava há 4 anos sem aumento real de salário. Aumento real. O que é aumento real? É você corrigir de acordo com a inflação. Então, o governo Bolsonaro, ele tirava tudo do trabalhador e dava ao banqueiro, ao empresariado, porque o Bolsonaro, a bem da verdade, não mandava nada. Quem mandava era Paulo Guedes, um homem insensível, um banqueiro, um homem rico que tinha dinheiro em paraíso fiscal, 50 milhões de reais. É por isso que por isso que houve essa desvalorização da moeda brasileira. Eles assumiram com dólar abaixo de R$4. E depois que eles assumiram, o dólar foi acima de R$5. Por quê? O seu Paulo Guedes tinha 9 milhões de dólares em paraíso fiscal. Porque o dólar subia, a fortuna de Paulo Guedes aumentava. Então, tudo uma coisa escandalosa, sintomática.
e que os bolsonaristas não viam nada disso. A cegueira é tamanha, né, que eles não viam, né? Então, pessoal, voltando aqui à política local, eu diria o seguinte, vocês querem dizer o seguinte, que o povo brasileiro, o povo campista, ele não vota no partido, ele vota na pessoa. Então, se a candidatura Jefferson, nós temos aqui um concorrente também, Sérgio Mendes, que a mídia Sérgio Mendes, eu disse aqui, a mídia conservadora de Campos, ela precisa dar espaço a você, hein? Eu tô percebendo que tem jornal aqui em Campos que não bota a sua foto, fala timidamente sobre você. Então, a gente tem que mudar esse conceito. Eu acho que a mídia tem que ampliar o apoio aos candidatos. Então, eu perguntaria, se realmente a candidatura Jefferson se viabilizar, ele pode ter uma votação expressiva como o doutor Marcou também teve, porque Marcou não era do quadro histórico do PT. Jefferson é do quadro histórico. Ele sempre foi filiado ao PT, ele foi seminarista dominicano, entendeu? Então, você acha que Jefferson vai ter uma votação expressiva, podendo levar a eleição para o segundo turno? Você acha o quê? Eu queria dar o meu bom dia a Sérgio Mendes aqui e fazer justiça a Sérgio Mendes, né? Eu me lembro muito bem, quando Sérgio Mendes era prefeito, nós fundamos uma entidade filantrópica. Tá te ouvindo, Sérgio Mendes. Para trabalhar. Atualiza pra gente aí. Para trabalhar. Atualiza, por favor, aí, querido. Fundamos uma entidade filantrópica cuja ideia era trabalhar com as famílias carentes, né? E nós montamos um grupo familiar, eu, minha irmã, mais algumas pessoas, mais alguns abnegados, e nós nos reunimos, né, na casa das pessoas, porque a gente não tinha nenhum local de reunião. O Sérgio Mendes era o prefeito. Aí eu fui lá falar com o Sérgio Mendes. Jovem Sérgio Mendes, né? Prefeito não vai me receber. Cheguei lá, Sérgio Mendes não só recebeu, como viabilizou um espaço aqui, mandou para a Câmara e foi aprovada a cessão por 20 anos daquele local para que nós pudéssemos montar a nossa entidade, que hoje já tem 28 anos de vida e cada vez mais crescente, está no mesmo local onde você, Sérgio Mendes, viabilizou para a gente, né? Então, se eu não tive a oportunidade de te agradecer, eu sempre falei isso para as pessoas, mas pessoalmente para você não sei se eu falei. Então, a nossa gratidão para você não prescreve, viu, Sérgio Mendes? Então, um abraço pra você. E eu tô vendo aí você aparecendo na mídia, mas aí a gente não sabe, né? Você tem que se posicionar, Sérgio Mendes, pra dizer o que eu percebo? O que você quer, meu amigo? O que você quer? Para onde que você vai, tá? Entendeu? Eu tô vendo você na mídia aí. Quer dizer, o seu trabalho midiático tá sendo notado. Tá sendo notado. Tá notado, mas eu tô vendo que alguns jornais de campo não estão dando espaço a Gerson, como está dando a outros candidatos. Ele está em qual partido, o Sérgio Mendes? Cidadania. O Jorge Azeredo está dizendo que é pra gente falar da turma do PT que roubou o Brasil. Ô, Jorge, isso aí é velho, né? A Polícia Federal já falou sobre isso, Lula foi preso. Agora a gente tem que falar da roubalheira dos filhos de Bolsonaro. E de Bolsonaro também, que comprou 51 apartamentos, Jorge, com 26 milhões à vista. Você que trabalha com dificuldade, eu te garanto que você não vai concordar com isso. Agora, a roubalheira do PT é pública, eu não preciso falar de nada, cara, porque tá tudo registrado, as pessoas foram, já foram punidas, foram detidas, inclusive Lula, tá certo? Agora, eu quero que você aí, aproveite a nossa audiência, diga qual a fortuna que tem Lula e os filhos dele. O que ele roubou? Diz pra gente aí, por favor, porque ele foi extremamente investigado. Polícia Federal, Receita Federal, Interpol, e não acharam nada de Lula. Lula é ladrão? Então diz pra mim aonde que tá a fortuna de Lula. E aproveito também a de Garotinho, pronto.
vamos ampliar agora. Garotinho roubou, mas aonde é que tá o dinheiro de Garotinho e de Lula? Eu vou lançar essa pergunta no ar. O seu comentário, amigo. Vamos lá. Enfim, em relação à questão de... Vamos responder a galera aqui, né? Já que o Jorge Azeredo falou... Vamos lá, o Jorge Azeredo. Fala sobre o roubo da turma do PT desde o primeiro mandato. Pois é, sobre a resposta a ele. Eu acho o seguinte, Jorge. Como o Zé falou, isso aconteceu há muito tempo, né? E pessoas pagaram. Então vamos pegar o exemplo do tão falado mensalão. Isso tem mais de 10 anos. Então, se a gente for falar de casos antigos de corrupção, vamos falar então lá do Getúlio Vargas, vamos chegar hoje no Império. O que a gente fala de corrupção é de casos atuais do último governo Bolsonaro, e vamos que o roubo que aconteceu agora no governo Bolsonaro, que as pessoas sejam punidas, né? Porque isso aqui é um trabalho jornalístico, a gente não fala de coisa velha, né? Isso aqui não é um canal de história, isso é um canal de fatos, e o último governo foi o governo Bolsonaro, e é dos ladrões do governo Bolsonaro que a gente vai falar, né? Complementando a questão aqui do Jefferson e do Macou. A gente tem aqui uma pergunta da Mariana. Será que o Jefferson vai ter habilidade com o povo? Uma pergunta, né? Pro Sileno responder, mas é só complementar para já apimentar o papo aqui sobre o Jefferson. Que o Zé falou que o Jefferson tem uma possibilidade de repetir a votação do Macou, que se não me engano foi em 2012. Mas só para contextualizar o cenário, né? Em 2012, a Rosinha Garotinho foi eleita prefeita no primeiro turno, com uma votação, sei lá, teve 60% dos votos, e o Macou teve votação recorde da história da esquerda em Campos pelo PT. É o voto dele, né? É voto dele. Você acha que foi voto do PT, dos partidos? Não, sim, é o voto dele, mas foi o candidato pelo PT. Foi. E é esse o parâmetro que a gente tem aqui. Mas naquele cenário, é importante lembrar que a cidade era disputada pela família Garotinho, pela família Viana, continua sendo um pouco, mas isso diminuiu um pouco, mas o Arnaldo a candidatura do Arnaldo foi impugnada. Então tem essa questão. Hoje no cenário a gente tem o Vladimir, né, com a máquina pública, com o governo bem avaliado, mas tem também o Caio Viana como deputado federal. Tem também, e no campo da esquerda existe uma divisão, porque tem o Jefferson, mas também tem a professora Natália, que teve uma votação muito expressiva, né? E eu acho que na diferença dos votos entre o PT e o PSOL, que acontece nacionalmente, acho que tem um pouco de um recorte etário aí, né? O PSOL, ele tende a ter uma penetração maior entre eleitores mais jovens, né, de progressistas, e o PT, ele é mais forte, tem uma penetração mais popular e com eleitorado um pouco mais velho. Eu queria saber o que o professor Sileno acha disso aí. Acho que, Sileno, depois eu quero responder a pergunta de Sérgio Mendes sobre a Previcampos aí, que pode, esse superávit de 1,5 bilhão, Sérgio, eu acho que pode cobrir o rombo lá da Previcampos. Depois a gente vai conversar aí sobre essa questão, por gentileza. Mariana, alguém perguntou sobre Jefferson e habilidade, né? Olha só, eu conheço o Jefferson desde lá que nós éramos professores juntos. E eu acho que quando ele começou lá, garotinho ainda, novinho, ele... Garotinho? Menininho, fala menininho. A gente fez uma amizade grande lá dentro da universidade, e eu me lembro que uma vez ele me chamou para dar uma palestra lá sobre comunicações, eu lá da empresa de comunicações, e ele me chamou pra gente dar uma palestra. Então a gente tem essa relação assim de empatia desde lá. Então, eu acho, Mariana, que ele é um cara que ele tem carisma, ele é um profissional que tem carisma, ele tem uma fala excelente e a população gosta de coisas novas. Como a situação de Campos. Rapidamente que o nome dele surgiu, já apareceu aí para poder tentar minimizar. Eu acho por aí você já vê que incomodou um pouco, tá? É óbvio que o governo tá nadando de braçada, o Vladimir, eu já falei, é muito pragmático, mas se tem alguém que hoje poderia incomodar, seria o candidato Jefferson. Ele tem tudo para agora ou no futuro, né, ele ser alguém que se lança com grande viabilidade política na nossa cidade. Aí volto a falar o que eu falei no início. Vai depender do que ele vai querer. Primeiro, se vai querer entrar na política. Primeira situação. Estão lançando ele.
Segunda questão, qual é o projeto, qual é a estratégia que ele vai lançar? É para marcar posição ou é para disputar verdadeiramente? Então tudo isso ainda está em aberto, né? Então a gente não sabe exatamente o que ele, né, se produz, o que ele quer. Porque ele pode dizer igual no passado, não quero entrar nisso, tal. Eu quero, meu projeto é aqui, eu sou reitor de uma universidade federal e quero continuar aqui. Mas existe, um espaço existe. Até porque o debate, o contraditório é necessário. É necessário o contraditório. Né? Não, importantíssimo. Entendeu? Para não virar alguém falando sozinho. Porque muitas vezes quando você não tem um contraditório, em qualquer situação, né, você se torna basicamente um ditador, né? Você não tem um contraditório, é aí que surgem as grandes ditaduras no mundo. Quando o cara fecha a voz de todo mundo, ele se torna a única voz ali naquela situação. E eu costumo falar muito para as pessoas com quem eu tenho contato aí, prefeito, essa coisa toda. Olha só, rompe com aqueles que te cercam e vai pro povo. Porque o que te cerca vão falar sempre aquilo que você quer. E quando aparece uma pessoa, uma voz dissonante, você já trata como inimigo e já quer afastar. Então é necessário que você esteja sempre em contato com o povo. Eu acho isso de Lula, aí voltando ao plano maior, ao plano nacional, eu acho que Lula tem essa consciência, né? O aprendizado que ele teve, Lula está muito em contato com o povo, não para que o povo o faça de herói, mas para que ele ouça de fato. A conversa dele, que continua a mesma, de que vai governar para todo, mas principalmente para quem mais precisa, é fundamental isso. Isso aí é fundamental. Isso aí tem que estar no DNA da classe política, de qualquer político, gente. Vamos trabalhar a inclusão social. Porque um dos objetivos que a gente elege alguém... Quando a gente elege uma pessoa, o que a gente está fazendo? A gente está dando um cheque branco. Nós estamos dando um cheque, elegemos um prefeito. O que a gente está fazendo? Está carreando para ele todos os recursos daquela cidade, federal, estadual, municipal. Nós estamos carreando todos os recursos, colocando na mão dele, se melhora a nossa vida. É isso que a gente está fazendo. E muitas vezes isso não acontece. Então, quando alguém pensa no povo, naqueles mais humildes, né, eu acho que esse é o caminho. A gente que tem uma visão assim de vir também, né, lá das classes menos favorecidas, de famílias bem humildes, eu acho que a história basicamente de todo mundo, né, a gente criou 90% foram criados em famílias humildes e foram lutando com muito sacrifício. A gente entende a dor do outro. E muitas vezes a dor do outro tem que doer na gente também. Empatia. Né? É o que a gente chama de empatia, né? Se coloque verdadeiramente no lugar do outro. Eu acho que Lula está imbuído desse espírito. Eu acho que isso é super importante. Bolsonaro pegou a divisão. Ninguém que prega a divisão vai chegar lá. Eu me lembro que na Copa as pessoas falam: não quero camisa do Brasil não, porque vai, entendeu? Não vou sair com camisa do Brasil não, porque vai dar confusão, vai dar briga lá, não sei o que, não vou sair não. Gente, nós somos todos do mesmo país. Que isso? Mas, Sileno, eu queria até aproveitar essa oportunidade. Eu queria dizer o seguinte: esse povo que anda com camisa do Brasil, com bandeira do Brasil, vocês não são mais nacionalistas do que a gente, não, rapaz. A bandeira é do Brasil, é do povo brasileiro, não é a bandeira de partido político. Então vamos parar com essa coisa. E outra coisa, pra gente fechar essa questão de Lula. Lula poderia ter fugido do Brasil, sabia disso? Pedido asilo político a uma embaixada amiga para não ser preso. Mas ele falou: eu quero ser preso, eu vou provar a minha inocência. Ao contrário, o senso de outros que engendraram o golpe do dia 8 de janeiro e fugiram do Brasil e foi ficar escondidos covardemente nos Estados Unidos com medo de Alexandre de Moraes. Uma pergunta que eu quero fazer. O prefeito Sérgio Mendes está aqui na escuta. Como é que você vê a candidatura de Sérgio Mendes? Porque Sérgio Mendes fez aí um governo bom, com várias realizações, e ele está aqui ressaltando várias delas.
E eu queria saber de você, Luciano, e do Léo, como que vocês olham a candidatura de Sérgio Mendes, um ex-prefeito que marcou posição na cidade, fez história, fez a primeira parceria público-privada, que foi Águas do Paraíba. Então, como que você vê essa candidatura? Ela vai se viabilizar? Se eu tivesse na Câmara, fosse deputado Sérgio Mendes, eu ia falar assim, a favor, ia levantar meu dedinho aqui, ia falar, Sérgio, a favor, entendeu? Eu acho que Sérgio é um parceiro excelente, foi um prefeito excelente, quer dizer, brigou com a máquina na época, entendeu? E tentaram acabar com a imagem de Sérgio Mendes, mas não conseguiram, né? Então, o cara, quando é do bem, ele é do bem mesmo, e a história vai registrando isso aos poucos. Hoje, Sérgio Mendes é um cara aí que está se mostrando, é viável, né? E dependendo das articulações e do grupo que ele montar, Sérgio Mendes pode vir forte, entendeu? Pode vir forte aí. Eu tô vendo, é o que eu falei, eu tô vendo a visibilidade dele, mas não sei o que ele quer, entendeu? Então, Sérgio, é necessário que você, a partir de agora, meu amigo, você coloque com clareza o que você quer, até para você atrair as pessoas que são seus amigos, que gostam de você, para se posicionar, entendeu? Então tá na hora de você ver aí. Eu, através de você, eu mando um abraço, Sérgio, ao seu irmão, que foi meu colega de sala de aula. Celso Cordeiro? Celso Cordeiro Filho. Celso Cordeiro Filho foi meu colega de sala de aula. E a gente fez uma amizade muito grande, depois a gente se perdeu. Não sei mais por onde anda Celso Cordeiro Filho. Sérgio, mas eu acho que eu sou totalmente a favor, né? E a minha experiência em relação a isso tá à sua disposição, se você quiser conversar comigo, tá, Sérgio? E você, meu amigo Léo, o que você acha da candidatura Sérgio Mendes? Você não pegou, acho que o governo dele, você nem era nascido ainda, né? Não, foi 92, eu acho. 92, eu tô brincando. Não, eu era bem pequeno e eu tenho uma lembrança que meu pai trabalhou no governo, né? Mas em relação à visibilidade, eu acho que é uma candidatura que obviamente tem potencial. Ele foi prefeito de Campos, então existe um recall, né? Uma memória de parte da população em relação a esse governo. O fato de já ter sido bastante tempo, você vê até essa brincadeira, se era nascido ou não, enfim, gostaria de ser mais novo, né? Mas já era, mas em relação à política isso faz diferença, porque tem bastante tempo o governo do Sérgio, acho que foi em 92, né? Então, eu acho que ele passou esse tempo um pouco afastado da vida pública e retornou recentemente, então... Se impôs um exílio... um autoexílio, né? Um autoexílio político, né? Pois então, enfim, existe uma memória, só que é uma memória um pouco afastada, ele ficou bastante tempo fora da vida pública, retornou agora, mas a força política dele, como o professor Sileno falou, vai depender muito do grupo que ele construir em torno dele, dos apoios que ele conseguir arregimentar, e isso depende muito, obviamente, da costura, da construção dele, correr atrás aí de se cercar de pessoas para apoiar a candidatura dele, mas ele também deixar mais claro qual é a proposta, né, aqui que ele está vindo, já que ele ficou assim tanto tempo afastado da vida pública. E eu queria aproveitar, né, e mandar aqui também um abraço pro Gustavo Machado, meu sócio, meu compadre, que mandou saudações aqui, os companheiros de bancada, a agência Martelo Marketing manda bom dia a todos também, a nossa agência, aproveitar o jabá aqui, se você tem um pequeno negócio, profissional liberal, precisa fazer comunicação, é só falar com a gente, a agência Martelo Marketing. E temos também aqui, além do Sérgio Mendes, vários comentários do Sérgio Mendes. O Rodrigo Lira, nosso amigo, estava aqui no último programa também. Um abraço, Rodrigo. Programa de alto nível, abração. Rodrigo, e o Jorge aqui falou de novo, o Jorge não gosta do Lula, né? Mas, não, o Jorge... Mas ele é nossa audiência, então, Jorge, tá bom. Aqui você pode falar mal também do Lula. Lula e suas gafes na questão da guerra. Jorge, então, sobre a questão da guerra, rapidinho, vou responder o Jorge. Eu concordo com você que às vezes ele comete algumas gafes, sim, tá? Fala um pouquinho demais, mas... Eu, particularmente, acho que a posição dele em relação à guerra é uma posição correta, uma posição de neutralidade, tá? Ele não tá se alinhando automaticamente com a OTAN, enfim. E ele tá defendendo a paz, que é o que a gente tem que defender, né, gente? Essa guerra da Ucrânia tá aí há mais de um ano, aquilo é uma carnificina.
Enquanto os Estados Unidos ganham dinheiro, manda arma pra lá, porque quem inventou essa guerra foi os Estados Unidos, né? E o Putin também tem seus interesses políticos. Quem tá se ferrando é o povo ucraniano, que tá morrendo, o país tá sendo destruído, né? Então, apesar das gafes, a posição do Lula, Jorge, é corretíssima. Pois é, eu acho que Celso Cordeiro está internado, segundo o Sérgio Mendes, está no UTI, mas já está se recuperando, né? Eu não sabia disso. Eu quero dizer a Sérgio que a gente está se solidarizando com vocês aí, com o Celso Cordeiro, um grande jornalista. Você lembra, quer falar alguma coisa sobre Celso Cordeiro? Eu também não sabia, tá, Sérgio? Transmite a ele o meu abraço, né? O meu desejo de melhoras para ele. Ele foi um cara que a gente fez. Nós fizemos pós-graduação juntos, fizemos uma amizade grande junto, entendeu? Depois a gente se afastou. E eu queria também mandar um abraço a Rodrigo Lira, grande companheiro Rodrigo Lira. Na Rádio de Campos, né? Na Rádio de Campos tinha no esporte alguém que falava que era o catedrático. Esqueci o nome dele agora. O catedrático. Rodrigo é o nosso, na vida acadêmica, é o nosso catedrático, Rodrigo. Um abraço pra você. Vou te fazer aquela visita que eu prometi, tá, Rodrigo? Fica com Deus aí, amigo. Parabéns e muito sucesso pra você. Você é um cara fora de série, Rodrigo. Um abraço pra você. Ô, Sérgio Mendes, em relação àquele... vamos falar... O rombo da Previdência lá do governo Rosinha, né? Que a Justiça está cuidando disso aí, Ministério Público, eu não sei exatamente, né? Mas tinha realmente um saldo de 1,5 bilhão. Houve um remanejamento aí daquele valor, aquela coisa toda. Eu assisti o vídeo que você colocou aí, pedindo à Câmara de Vereadores que olhasse com carinho, e você ressaltou que o governo hoje tem aí um superávit de 1,5 bilhão. É verdade mesmo, tem lá, e que eles poderiam estar tapando esse buraco, ou suposto buraco, da Previdência com esse superávit, porque o saldo que tem lá no Fundo de Previdência, ele não paga os aposentados no máximo 10 anos. No máximo, porque quem vai ter que assumir os aposentados e pensionistas é a viúva, é a prefeitura, porque a Prev Campos, realmente, pelo que está dado aí, a gente sabe que não paga. Então é uma questão que você, como candidato, deve bater mesmo, deve levantar, e temos que conversar com a população de Campos. É por isso que Sileno colocou aqui a importância de você ter vários candidatos a prefeito para a gente discutir a cidade. Afinal de contas, é política e não uma situação monolítica, onde você tem apenas um candidato, um ditador, um autoritário. Isso aí ficou no passado e ninguém admite mais autoritarismo. A gente quer uma democracia, um país livre dos preconceitos, deixa as pessoas se amarem, viverem e não ao ódio. Eu queria agora, eu acho que a gente esgotou o assunto sobre a paróquia, né? Eu acho que você, se alguém tiver mais alguma coisa a colocar, fica à vontade. Eu queria só fazer um comentário que eu me lembrei agora, que eu nem levei muito a sério, mas saiu na mídia. Se saiu na mídia, alguém possivelmente pesquisou e lançou isso. Que a ex-prefeita e ex-governadora Rosinha Garotinho também está pleiteando ser vice. É verdade. Não sabia dessa, não? É verdade. Entendeu? Aí, quer dizer, eu tô colocando... Vice do filho? Vice do filho, porque se isso acontecer... Se isso acontecer, vai embolar o ambiente político todo. Porque você tem que afastar todos os grupos que estão pleiteando a vice. Olha só, entendeu? Eu não sei se é verdade, mas saiu na mídia, alguém pesquisou, né? Saiu na mídia escrita de Campos, que Rosinha Garotinho também estaria, né? Ela já estaria elegível e estaria pleiteando a vice do Vladimir. Será? É uma coisa para se pesquisar, né, gente? Para esperar os desdobramentos disso aí. Só pra gente ver aqui, depois eu vou pedir a você que leia o comentário de Rodrigo Lira. Eu soube ontem de uma informação de bastidor que a ideia de Garotinho é lançar a Rosinha a candidata a governador em 2026, porque ela hoje, depois que a Câmara
ela resolveu aquela questão da reprovação das contas dela, ela ficou agora elegível. Mas existe aí um projeto político estratégico do governador, do ex-governador. Não sei se isso vai ter consistência no futuro e se ela vai querer também. Mas existe também essa possibilidade de vice, entendeu? Dela ser vice de Vladimir. Rodrigo Lira colocou sobre uma questão do TCE, que falou que a obscuridade retornou à prefeitura de Campos. É verdade? A coisa tá meia nuviada. Eu não tô sabendo. Não, ele botou Você lembra, tá sabendo dessa história? Não, a não ser que o site da transparência, né, não esteja funcionando, né, Rodrigo? Deixa eu ler aqui a pergunta do Rodrigo. Ele fala aqui: saiu um relatório do TCE no início do mês apontando o retrocesso da política de transparência da Prefeitura de Campos. Não há controle social sem transparência, especialmente no cenário de abundância de recursos. Não, foi o seguinte, porque no governo Rafael Diniz, ele conseguiu um upgrade nessa transparência. O Tribunal de Contas elogiava muito o governo por ser um governo mais aberto, mais transparente e tal. Então, ele faz essa comparação, pelo que eu estou entendendo de Rodrigo, né? O TCE agora disse que houve um retrocesso no atual governo, comparando com o governo Rafael Diniz, onde as contas eram mais abertas. É isso que eu estou entendendo. Entendeu? Você quer fazer algum comentário? Não, eu não tô muito por dentro desse tema, não, entendeu? Porque eu não li nada sobre o site da Transparência de Campos. Então o Rodrigo tá colocando em primeira mão aí pra gente, né? Pra gente dar uma olhadinha depois, tá, Rodrigo? Vou pesquisar isso aí depois, tá? Muito bem. Léo, e aí? Como é que estão aí? E o comentário aí? Vamos lá. O Jorge Azeredo, ele continua aqui. O polemismo com o Jorge gosta de uma polêmica. Ele é nosso bolsonarista de estimação aqui, incansável, mas ele levanta questões que ele é um papel importante porque o que ele levanta, né, é um senso comum que muita gente repete e é bom a oportunidade de esclarecer as coisas. Aí o Jorge fala assim: Lula melhorando a Venezuela, kkk. Aí depois ele coloca aqui: Zé tá falando em ditador, fala sobre o Lula trazer o ditador da Venezuela aqui, kkk. Então vamos lá. Fala, comenta aí. Relação a trazer ditador. O seu presidente, o Jair Bolsonaro, ele também se relacionava com ditadores, ele trazia ditador aqui, ia visitar ditador, por exemplo. Erdogan. O Erdogan, nem Erdogan, fichinha. Ele ia na Arábia Saudita, que é um ditador que esquarteja jornalista. Tá? É muito pior do que qualquer um dos piores ditadores do mundo. E o Bolsonaro não só tinha relações com ele, mas ele... E outra coisa, tem que ter relação com todo mundo, porque não cabe ao Brasil, não cabe no direito internacional, um país dizer como deve ser o regime do outro país se meter. Mas o Bolsonaro, ele não só tinha relações com o ditador da Arábia Saudita, como ele recebeu joias ilegalmente no valor de 16 milhões de reais. Joias esqueceu disso. Exato. E joias que estão sendo investigadas na justiça com a suspeita de terem sido propina por uma venda abaixo do preço de uma refinaria da Petrobras. Tá? Então, assim, o Lula não recebeu nenhuma propina do Maduro. Tá, meu amigo? Não, e outra coisa, eu quero dizer a Jorge que a Venezuela, Jorge, ela tem as maiores reservas do mundo de petróleo. Maior do que a Arábia Saudita. Você sabe disso, Jorge? Que a Venezuela é um país muito rico do ponto de vista de riqueza de petróleo? Exato. E tanto é que essa situação que a Venezuela passa, o Donald Trump falou essa semana com todas as letras, num comício lá nos Estados Unidos, ele falou, criticando o Biden, ele falou, na minha época, a sociedade da Venezuela estava colapsando e a gente ia tomar o petróleo deles. Então, essa pressão, essas sanções sobre a Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, é com o interesse dos Estados Unidos de roubar o petróleo do país, como eles fizeram no Iraque, fazem em todos os lugares. Se fosse pobre, não ia dar importância. Mas aí, aproveitando para explicar ao Jorge e explicar a você que está nos assistindo, o seguinte, em relação à Venezuela, está melhorando a Venezuela. Lula está melhorando na Venezuela sim e tem que melhorar pelo seguinte, do ponto de vista do interesse do Brasil, né? O Brasil, qual o problema que o Brasil tem com a Venezuela? Teve muitos, um fluxo migratório muito grande
na fronteira do Brasil com a Venezuela, que fugiu o controle. Então, o Brasil tem fronteira com a Venezuela. O Brasil tem que ter relação diplomática com a Venezuela. Não dá para você não ter relação diplomática num país que você tem fronteira, porque você precisa regular aquela zona ali. Aí eu pergunto que eu te faço, você que é brasileiro que tá nos assistindo, interessa ao Brasil que um país vizinho com fronteira esteja passando por uma situação de crise econômica, crise humanitária? Não, a gente não quer centenas de milhares de venezuelanos vindo pro Brasil, porque eles passam necessidade lá. Por isso que é melhor pro Brasil que a Venezuela melhore, sim. E além disso, antes do Bolsonaro, do Trump, dessas figuras nefastas terem ganhado a eleição, o Brasil, sabia que o Brasil tinha um comércio com a Venezuela, que o Brasil tinha um superávit comercial de 6 bilhões de reais. Então, assim, você, meu amigo, que é empresário, né, e você que é capitalista, é interessante pro Brasil, pro capital brasileiro, ter relações com a Venezuela. O Brasil ganha dinheiro com a Venezuela. Esse discurso de demonização da Venezuela é um discurso para enganar trouxa. Isso aí é uma narrativa, como o Lula falou, que é construída para enganar o eleitor aqui no Brasil e fazer com que o eleitor vote candidato de extrema-direita com o Bolsonaro. É democrática? A China? China, mas tem trocentos países que não são democráticos. Eu não vejo a mídia falar da China, eu não vejo os bolsominions falar da China. A China é democrática? A China respeita direitos humanos? Só porque a China é uma grande economia que vai engolir os Estados Unidos, fica todo mundo quietinho, a mídia conservadora. E o Jorge levantou outro ponto aqui. A Venezuela pagou as dívidas com o Brasil? Sim, a Venezuela tem dívidas com o Brasil. Mas como qualquer pessoa que tenha dívida, ela precisa ter condição de pagar a dívida. Se o Brasil, como o governo Bolsonaro, é uma política de idiota, né? Romper relações diplomáticas com um país de fronteira que deve ao Brasil é a política burra. Então o que o Brasil está fazendo? Retomou relações diplomáticas, está resolvendo questões da fronteira, quer que a Venezuela melhore para ela poder pagar a dívida, e a Venezuela voltou a pagar a dívida. Ela tinha parado de pagar a dívida no governo Bolsonaro por causa da política externa imbecil e ideológica do governo Bolsonaro. E agora as coisas estão voltando a melhorar no Brasil, voltando a melhorar na Venezuela, voltando a melhorar na América Latina. É importante lembrar, o Maduro não veio aqui sozinho, o Maduro. Foi um encontro dos países sul-americanos. Todos os países sul-americanos foram representados aqui por seus chefes de Estado, com exceção do Peru, que está vivendo uma crise institucional lá. Então, interessa ao Brasil, sim, ter uma integração regional, porque o Brasil é a maior economia, o maior país da América do Sul. E se o Brasil não exercer a liderança da região, outra potência vai exercer. Vai ser os Estados Unidos e vai ser a China. O Brasil vai deixar de cumprir o seu papel e vai deixar de ganhar dinheiro. Você, Jorge, você é capitalista, vive nessa fantasia. Jorge, ele é um grande gerente lá da Estação Saúde. Se você quiser fazer ginástica, atividade física, você procura Jorge Azeredo na Estação Saúde. Jorge, olha só. Eu tô fazendo de graça a sua propaganda aqui, Jorge. Então, Jorge, é o seguinte... Os capitalistas brasileiros querem ganhar dinheiro na América do Sul. Deixa os empresários brasileiros ganhar dinheiro, cara. Para com esse papo furado de Venezuela, que isso é conversa pra enganar o otário. Não cai nessa, não. Deixa os empresários ganhar dinheiro. E Sileno, acha o quê, Sileno? Jorge, vou falar um pouquinho para Jorge agora. Você está exercendo um papel importante, que é o contraponto que a gente está falando aqui, sim, tá, Jorge? Muito importante aqui a sua participação. Eu só queria dizer que a gente não pode comparar um governo de 4 anos com um governo que está começando, né? São 6 meses, Jorge. A gente, quando um governo começa, e você que é um gerente, um empresário, alguém que lidera, você sabe que primeiro você precisa ajustar as coisas, arrumar a casa. Quando um governo começa, um prefeito entra, a gente ele pede geralmente, a gente orienta para pedir 6 meses de prazo para poder arrumar a casa, para depois começar de fato a trabalhar, cada um colocando no seu jeito, né? Como se fosse uma mudança, tá, Jorge? Então, a gente não pode já de cara comparar 4 anos de um governo com 6 meses apenas, tá? E vamos torcer, Jorge, para que as coisas aconteçam de fato e para que a qualidade de vida da população melhore, tá? Eu acho que a torcida é essa. E no final, se tudo der certo pro país, Jorge, tá dando certo para todo mundo e a gente vai dar as mãos. Eu costumo lembrar
de uma disputa de campeonato, né? A gente vai lá para arquibancada, cada um torce pro seu time, mas no final vamos tomar um cafezinho, né? E comentar o jogo na maior amizade, entendeu? Possível. Então, eu acho que vamos dar um tempo a mais. As coisas estão caminhando bem, Jorge. Eu tô falando aqui de uma forma isenta, as coisas estão caminhando bem. Se a gente olhar, os sinais são positivos, os indicadores, críticas deverão haver, vão haver sempre, mas eu acho que o país está tomando um rumo melhor, entendeu? Não sei se você concorda ou não, mas eu acho que sim, Jorge. Vamos esperar, quer dizer, vamos dar mais um tempinho a esse tempo aí, tá, Jorge? Um abraço pra você. Jorge, eu quero dizer que a sua opinião é importantíssima e eu quero dizer o seguinte: eu não sou petista, eu não sou lulista, eu sou brisolista de carteirinha, sempre fui brisolista. Agora, acima de tudo, eu defendo o trabalhador. Eu sou um democrata trabalhista. Então, aonde eu tiver, vou defender sempre o trabalhador, o operário, o homem humilde, mas isso não me impede de sentar à mesa com os empresários. Inclusive, eu tenho vários amigos bolsonaristas, um deles é seu Clodomir Crespo, que vem aqui, fala, vocifera e vai falar todo mundo. A bronca aqui é livre, Jorge. E essa notícia aqui, Jorge, é pra você, tá? Olha, a Petrobras reduz o preço da gasolina pela 4ª vez no ano, Jorge. Pois é. A Petrobras reduz o preço da gasolina. Está aqui no Jornal de Economia do jornal O Globo. Pois é, o que isso vai beneficiar? Isso vai baratear a comida na mesa do trabalhador. O trabalhador vai ter mais renda para gastar com a sua família. Ele vai poder sair, vai poder tomar um chopinho no final de semana, vai ao cinema, porque a situação no Brasil vai melhorar e não foi por acaso que em 6 meses de governo, meu amigo Jorge, uma agência americana de classificação de risco país deu uma nota dizendo que o Brasil, nesse momento, ele se configura como uma perspectiva positiva, coisa que nos últimos 4 anos, com a reforma da Previdência, a gente não conseguiu. Muito bem, e nós tínhamos fuga de capitais, mas como a gente sabe, né, respeitamos as ideologias, tá? Se você quiser vir um dia aqui sentar em nossa bancada, você já está convidado, porque Clodomir sempre vem, é empresário, eu conheço as posições dele, mas o fato da gente defender o trabalhador, o pobre, tá? Porque hoje existe um ódio muito grande em relação ao pobre no Brasil. A gente tá vendo aí, a China não respeita direitos humanos. A China é comunista, mas eu não vejo nenhum bolsonarista falar mal da China. Ele fala da Venezuela. Olha só, a Venezuela é rica também. A Venezuela não é pobre. Ela está enfrentando um momento difícil lá e tal, mas ela vai superar. E a dívida dela, ela vai pagar assim no momento correto. Agora, o presidente da República, ele tem que falar com todo mundo. Ele é político, ele tem que sentar com A, com B, com C. Isso faz parte da liturgia do cargo, meu amigo Jorge. Então, vamos parar com esse fundamentalismo, esse sectarismo, porque não tem espaço para pessoas que pensam assim. E você, eu sempre tive numa conta de uma pessoa muito inteligente. Portanto, você ocupa um cargo muito relevante numa importante empresa de Campos. Então, meu irmão, o seu comentário, meu amigo Léo. Então, e a Petrobras, aí, pela 4ª vez. Petrobras, vamos lá. O Jorge falou aqui que eles quebraram a Petrobras, será que vão fazer o contrário ou a mesma coisa? Defender pobre é uma coisa, defende a turma do PT que é totalmente diferente, Zé. Tenha misericórdia. Vamos lá. Sobre a Petrobras, tá? Como o Zé falou, nós somos... defendemos o trabalhador, mas além de defender o trabalhador, que é uma coisa que diferencia a gente dos bolsonaristas, é que a gente defende o Brasil e a soberania nacional. O Bolsonaro, ele diz que é patriota, fantasia de verde e amarelo,
né? Mas ele bate continência para a bandeira americana e a sua ideologia quer entregar o patrimônio nacional para os estrangeiros. E o exemplo da Petrobras que você falou é importante, Jorge, que também isso é uma mentira, né? Não foi a turma do PT que quebrou a Petrobras. Quem quebrou a Petrobras, quem quebrou a indústria, né, o setor de construção civil, que sempre puxou a economia do Brasil, foi a Lava Jato. Tá? E a turma da Lava Jato, Sérgio Moro, seu Deltan Dallagnol, que acabou de ser caçado, Sérgio Moro também vai ser caçado daqui a pouco. Essa galera quebrou a Petrobras e cometeu crime de lesa pátria, porque eles mandaram informações sigilosas das investigações da Lava Jato para o governo americano, e a Petrobras foi punida nos Estados Unidos, teve que pagar milhões e milhões e milhões e milhões de multa nos Estados Unidos porque a Lava Jato cometeu essa ilegalidade e essa traição ao Brasil. Então vamos também dar nome aos bois, e essa turma aí da Lava Jato, seu Sérgio Moro, seu Deltan Dallagnol, estão começando a pagar pelos crimes que eles cometeram. Eles cometeram crimes contra Lula, sim. O Sérgio Moro, ele condenou o Lula sem prova nenhuma, é só ler o processo, tem 200 páginas, eu li, e não tem nenhuma prova ali. A gente convida o Jorge, qual foi o crime que o Lula cometeu? Responde aqui pra gente, a gente quer saber, você que tá falando com tanta veemência. E eles cometeram crime contra o Lula, mas cometeram um crime contra o Brasil, quebrando o setor de construção civil, quebrando a Lava Jato. Eu trabalhei 8 anos em Macaé e minha empresa faliu porque a Lava Jato quebrou. Quantos milhões de desempregados? A gente tem milhões e milhões de empregados por causa da Lava Jato. Mas enfim, mundo dá voltas, e essa turma aí da Lava Jato vai pagar pelos crimes que eles cometeram contra o povo brasileiro, contra a nossa nação. Muito bem, já estamos chegando ao final do programa. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa troca de ministro aí, a Daniela do Vaguinho. A Daniela Carneiro, me parece que ela é daqui de Editalva, se eu não me engano. Não sei. Editalva, parece que tem raiz em Italva. Ela é esposa do prefeito de Belford Roxo, foi o único prefeito ali da região que apoiou o PT à época, sim, porque os demais prefeitos ali apoiaram a outra candidatura. E então, esse prefeito aí, o presidente da República, Lula, tem um respeito muito grande e tal, mas me parece que o partido dela, né, ela tá deixando o União e vai entrar no Republicano. Mas me parece que o que eles estão querendo para continuar o apoio ao governo Lula é a coordenação dos hospitais públicos federais do Rio de Janeiro. Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro foi capital 2 vezes na sua história. Foi capital do país lá no Império e foi capital na República com a antiga Guanabara. Então, o Rio de Janeiro tem muitos hospitais, o Hospital da Lagoa, o Hospital de Bom Sucesso e outros hospitais. E a gente sabe que a saúde, ela compra muito, ela tem um orçamento muito grande. E me parece que a Daniela do Vaguinho, ela tá de olho nessa coordenação. Não estou dizendo que existe algum ato ilícito nesse desejo dela, não. É um direito dela reivindicar um cargo político que ela apoiou o Lula lá atrás, e é do processo democrático, né? Existe essa coalizão de forças e ela está cobrando agora a fatura dela. Como é que você vê isso, Sileno, e depois estendo para o nosso amigo Léo? Esses ajustes em qualquer máquina pública vai acontecer sempre, né? Duelo de pressões, né? Então hoje é o Congresso fazendo pressão para ter uma participação maior, principalmente a Câmara, para ter uma participação maior no governo, sob pena de impactar algumas ações que o governo queira tomar e que dependa de passar pela Câmara.
Então sempre vai ter esse jogo de forças, né? Forças e contra-forças. E aí estão querendo o quê? Querendo mais cargos dentro do ministério. A questão não são os cargos, né? A questão é a ética com que se trabalha esses cargos. Entendeu? Então o cargo vai ter que ter alguém tocando. A máquina é imensa, você vai precisar ter pessoas lá dentro. Agora, a questão é o comportamento, a questão é a atitude, é como se faz isso e como não se macula um governo tomando atitudes erradas. Porque no final das contas, o presidente é que é o responsável por tudo. Porque se votou no presidente. Então essa coisa tem que ficar bem definida, essa questão. Ela foi, Belford Roxo, né? Encampou aqui a luta no estado claramente bolsonarista, ela encampou a luta. E, em contrapartida, teve esse Ministério do Turismo, que me parece que não está indo tão mal, né? Me parece que tem algumas ações, não está tão obscuro esse Ministério. Pelo que eu li, o Ministério está apresentando ações. Inclusive, ontem, na reunião, apresentou muitas ações, né? O presidente Lula está com habilidade levando esse assunto até definir. Era para definir segunda, não definiu. Era para definir ontem, não definiu. Mas me parece que a rearrumação de forças políticas vai acontecer. Então, eu coloco sempre, fico sempre com aquela frase que meu pai falava, né? A gente deve viver de tal forma que você não precisa atravessar a rua quando vier alguém. Ou seja, baixar a cabeça e atravessar a rua. Viver de tal forma que você possa olhar todas as pessoas nos olhos, não precisa ficar olhando. Se fulano vem, Beltrano vem, eu vou atravessar a rua para fulano não me ver. Eu acho que isso poderia valer para todos os setores, não só para a questão privada, como para a questão pública, né? Colocar as pessoas, o governo tem que colocar. Tem que preencher os cargos? Tem que preencher. Colocar pessoas que estiveram do lado dele, sim. Você não vai priorizar quem esteve do outro lado com as pessoas que trabalharam para que você possa chegar lá. Então, mas a questão ética tem que vir em primeiro lugar. Nós precisamos de um banho cultural de ética no nosso país, né? Então, e que não vire também um tomar lá da cá, né, Zé? Assim, sem dúvida, de olhos fechados, entendeu? Um cheque em branco para todo mundo, né? Eu creio que isso não vai acontecer, porque os aprendizados estão por aí, né? A vida nos traz muitas lições que isso sirva de aprendizado. Agora, tem que, de fato, fazer... colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Muito bem. As meninas do Papo Reto estão chegando aí, daqui a pouco tem Papo Reto com vocês aí. Léo, meu amigo. Eu vou falar rapidinho, porque a gente tá com o horário avançado, né? As meninas do Papo Reto estão aqui. Mas, enfim, só para acrescentar o seguinte, o que tá acontecendo, né? A Daniela do Vaguinho, e o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, eles realmente tiveram um papel muito importante da eleição do Lula. Rio de Janeiro é um estado bolsonarista, um estado com uma presença muito forte de milícias, e eles apoiaram num território difícil, pagaram preço alto por isso. O Vaguinho falou isso essa semana, né? Enfim, foram ameaçados, a família dele sofreu violência dos bolsonaristas. Mas agora o problema é que a Daniela do Vaguinho e o Vaguinho estão saindo do União Brasil. O União Brasil é um partido de direita, né, herdeiro do Democratas, que era o PFL, que na origem era a Arena, o partido da ditadura militar. É um partido de direita que está na base do Lula e tem sido muito infiel. O Lula tem tido esse problema com a sua base. E o União Brasil está dizendo que ele quer colocar outra pessoa no cargo para entregar, né, os votos que o governo precisa, ser efetivamente fiel ao Lula. Eu acho que em algum momento o Lula vai ceder, mas o que a Daniela e o Vaguinho estão negociando é alguma saída honrosa, né? Ele entrega o Ministério do Turismo, que tem feito bom trabalho sim. O Marcelo Freixo, né, tá no comando da Embratur, tá fazendo um trabalho importante lá aqui no Rio com o Eduardo Paes, mas eles estão querendo alguma compensação. Pode ser esse comando dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que no final o que eles querem é votos, e isso faz parte do jogo político também. A gente durante esses anos demonizou muito a política, isso fez muito mal ao país, né? A gente acabou alimentando o fascismo, que gerou nessa tentativa de golpe do 8 de janeiro. A gente precisa voltar, colocar a bola no chão e dizer que isso faz parte do jogo e que o Lula tá ali fazendo o papel dele. A gente tá voltando à normalidade democrática no Brasil. Pois é, então a gente vai encerrar o nosso programa por aqui. Vamos pedir aí as considerações finais ao nosso amigo Sileno Martim, que pela segunda vez esteve aqui. O Sérgio Mendes, que está na audiência também, já esteve aqui. Vamos convidá-los em outras oportunidades.
E temos aqui hoje, Sileno, eu queria aí que você se despedisse do nosso público aí, e as portas estão abertas para você, meu amigo. Agradecer aí ao convite, agradecer ao contato dos ouvintes, é muito gratificante estar aqui, né, e retornar, né, ao vivo aqui, sem estar em casa pelo Zoom, né, é muito importante a gente tá aqui olho no olho, conversando com vocês, e a gente tá sempre à disposição. Aqui é um local de aprendizado, de debates, mas também um local de aprendizado. Eu sempre disse aos meus alunos que a sala de aula é um local de renovação, né, Zé? Aqui também a gente se renova. Isso é muito importante. Léo Puglia, o nosso comentarista, o cara que vai ficar aí no comando aí dessa parte de participação, e um grande âncora aí também, né, na parte cultural, política. Léo, as suas considerações finais, amigo. Zé, sempre um prazer, agradeço mais uma vez aqui pelo convite, fazer parte desse espaço, agradecer muito ao professor Sileno pela aula, foi um prazer conhecer, aprender com o professor, agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Aí eu peço, para fechar aqui, um favor a você que assistiu, que comentou, a galera aqui, né, o Zé Roberto, o Rodrigo Lira, o Gustavo, a Mariana, o Sérgio Mendes, e principalmente você, Jorge, né, que participou tanto do programa, te respondemos tanto. Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe esse programa aí com seus amigos no Facebook, nos grupos de WhatsApp, né, pra galera assistir. Quem participou ao vivo agradeço, mas o programa continua no ar para o pessoal assistir na hora que quiser. Isso aí, agradecemos a todos os ouvintes, agradecemos. Jorge, semana que vem estaremos aqui e contamos com você. Semana que vem a gente vai ter o professor Pedrovski, da UENF. Pois é, vamos discutir aí a questão da extrema pobreza no município de Campos, a questão ambiental, a questão do Porto do Açu, porque o Pedrovski, ele estuda essa questão do porto, de impactos ambientais, né? E nós sabemos muito bem que São João da Barra possui quase metade da população na extrema pobreza e com empreendimento imenso que é o Porto do Açu. Então, o Pedrovski, com a sua experiência de pesquisador, vem aqui discutir com a gente e contamos com todos vocês. Um grande abraço e até semana que vem, pessoal! Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.